A gente tem falado às quartas-feiras sobre essa série chamada Eu Sou. O que ela revela? Ela revela quem Deus é. E eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso, sobre quem Deus é. Muitas das vezes a gente se atrapalha nesse pensamento, ou a gente, na nossa limitação humana, acaba não conseguindo propriamente avaliar ou talvez criar uma imagem de quem Deus é. Sobre Deus e está muito relacionado também ao nosso relacionamento com o nosso Pai, porque Deus é Pai e a gente automaticamente projeta essa questão para nós aqui na Terra. Fiquei pensando um pouco sobre isso e eu tive uma experiência essa semana bastante, para mim foi muito legal e edificante, e eu quero compartilhar com você um pedacinho dessa palavra que está lá no livro de Jó. Na verdade, a gente vai passar pela vida de Jó hoje. Quem é Jó para você? Eu até coloquei essa pergunta. Quem era Jó? A gente conhece, a minha mãe falava, eu não sei você, mas talvez você já tenha escutado isso. Quem já, quando a gente fazia bastante, uma bobagem qualquer, ou quando a gente levava a paciência das nossas mães ao extremo, você já escutou, eu tenho que ter uma paciência de Jó. Você já escutou essa frase aí? Mas por que isso? Eu fiquei pensando sobre isso, eu falei assim, não, eu vou dar uma olhada de novo na história de Jó. Deus me levou a essa história. Você vai acompanhar, eu pus os versículos que a gente vai usar, a gente vai ler bastante a Bíblia hoje. E a versão que está aqui é da Bíblia A Mensagem, que eu gosto bastante para ler de uma forma, como história mesmo. E eu leio de uma forma como história mesmo. E eu gosto bastante dessa versão, porque ela fica mais fácil da gente entender, a linguagem é um pouco mais coloquial. Então, se você não tem essa versão, acompanha comigo aqui. Vai ter um pedacinho que eu vou ler, só vou ler para você. E eu queria que você ouvisse, literalmente, Deus falando com você, assim como Deus fala com Jó. Você acredita que Deus falou com Jó completamente? Acredita nisso? Vamos fazer uma oração? Pai, obrigado por essa noite. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor tome o primeiro lugar aqui. Nós viemos aqui para ouvir o Senhor e o Senhor sabe da maneira, da forma com que cada um de nós chegamos a esse lugar. Eu quero te dar toda a liberdade para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor, da forma como o Senhor sabe, faça essa mensagem entrar na nossa mente, no nosso coração, da forma como nós precisamos ouvir. Nós dependemos, Senhor, completamente de Ti. Pai, em nome de Jesus, toma o primeiro lugar aqui. Amém. Quem era Jó? Está escrito, esses versos estão aí na sua e na minha Bíblia, e diz assim: havia um homem chamado Jó, que morava na região de Uz. Era muito honesto, um homem de palavra, totalmente dedicado a Deus, que odiava a maldade. Ele vai declarando, Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele era muito rico, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos, e empregados a perder de vista. De fato, era o homem mais importante de todo o Oriente. Seus filhos costumavam dar festas em suas casas e sempre convidavam as 3 irmãs para celebrarem junto. Depois dessas festas, Jó se levantava bem cedo e entregava uma oferta de sacrifício em favor de cada um dos seus filhos, pois pensava, pode ser, que nas festas, pode ser que eles tenham pecado, desprezando Deus em seu coração. Jó entregava sacrifícios constantemente, no caso de um de seus filhos ter cometido pecado. Deixa eu ver se eu continuei. Aí, legal. Essa família é uma família feliz. Jó era um cara, eu não sei como a gente avalia isso hoje.
500 juntas de bois, não sei quantos camelos, empregados a perder de vista. Talvez para a gente seja um pouco mais complicado compreender o tamanho da riqueza. Mas a Bíblia declara que ele era o cara mais importante do Oriente. E Jó, a turma, e como nós, a gente está numa época que a gente nem consegue fazer uma festa, né? Mas os filhos de Jó faziam uma festa constantemente, a Bíblia declara isso. E eles chamavam as irmãs, família reunida, vamos fazer uma festa, vamos celebrar a vida que nós temos. Vamos celebrar a família que temos. Um dia, quando os anjos vieram prestar contas ao Eterno, Satanás, o acusador, veio com eles. O Eterno olhou para Satanás e perguntou: por onde você andou? É Deus, o próprio Deus, falando com Satanás: por onde que você andou? Satanás então respondeu ao Eterno: andei por toda parte para ver como estavam as coisas na terra. Satanás fazia isso na época de Jó, faz isso hoje. O Eterno disse a Satanás: você notou meu servo Jó? Não há ninguém como ele, honesto e leal à sua palavra, totalmente consagrado a Deus e que odeia a maldade. Esse é um papo que está acontecendo lá no céu. Satanás retrucou: então, o Senhor acha que Jó é assim, por pura bondade de coração? Ora, ninguém é tão bom assim. O Senhor o mima como se fosse uma criança, cuida de tudo, para que nada de mal aconteça a ele, a sua família ou a sua riqueza, e ainda abençoa tudo que ele faz. É assim que Deus age para com seus filhos. Você crê nisso? Deus está fazendo isso com Jó. Desse modo, quem não seria fiel? Esse é o questionamento de Satanás. Quem não seria fiel se é tão beneficiado? Mas o que aconteceria se tirasse tudo que ele tem? Com certeza, ele amaldiçoaria o Senhor abertamente, sem sombra de dúvida. Essa é a declaração de Satanás. Acabou aí. Você conhece um pedaço dessa história? Depois disso, Satanás sai da presença do Senhor e faz um questionamento. Olha, quer ver como ele vai amaldiçoar se ele perder tudo isso? Ele pede essa autorização e Deus diz a ele: olha, primeiro ele pede duas autorizações. Primeiro, para tocar nas coisas de Jó e nos seus filhos. E a Bíblia declara que ele sai da presença de Deus e um tempo depois, estava todo mundo numa festa, a casa cai, uma situação acontece e todos os animais de Jó são mortos, uma tragédia acontece, Jó perde tudo que ele tinha, absolutamente tudo é perdido. E Jó não blasfema e não amaldiçoa Deus, ele continua sendo fiel. Satanás volta na mesma coisa, mesma situação, os anjos vão prestar conta a Deus do que está acontecendo, Satanás vai junto. Eu não sei como isso acontece, mas vou ilustrar. Deus está sentado no seu trono e os anjos vêm: olha, está acontecendo isso com aquele seu filho, com aquele outro, com aquele seu servo. Satanás entra junto e fala assim: olha aí, você está vendo lá? Jó, eu tirei tudo com ele. Ele falou assim: mas você, a primeira autorização, Deus diz para Satanás tocar em tudo, menos em Jó, no corpo dele. E Satanás volta e fala assim: olha, eu já tirei tudo. E Deus dá essa declaração: você foi lá, tirou tudo dele e ele continua fiel. Aí Satanás dá a mesma declaração: mas também o Senhor cuida dele, o Senhor está cuidando da vida, do corpo dele. Se eu tocar no corpo, na saúde dele, ele vai amaldiçoar ao Senhor. E então Deus dá essa permissão: olha, você pode tocar no corpo, na saúde dele, mas não o mate. Satanás sai da presença de Deus de novo. A Bíblia declara que então ele toca na saúde de Jó. E Jó é acometido de uma saúde, de uma doença terrível, fica cheio de feridas no corpo. E a Bíblia começa a declarar agora, a relatar o que está acontecendo. Essa notícia é espalhada pela cidade, pelos amigos, e algum tempo depois,
Isso tudo acontece, essas situações dele perder os filhos, a riqueza, os animais, os servos, todo mundo morre. Ficam lá 3 só para trazer a notícia para ele. Uma pessoa que estava lá no campo, uma pessoa que estava na casa das festas, na festa da casa dos filhos, e também um dos servos. Todo mundo morre, só vem esses 3 para dar essa notícia para ele. E Jó, tudo de uma vez, de sopetão, acontece, Jó perde tudo, depois ele é acometido dessa doença. E a Bíblia começa a relatar como isso está funcionando. Alguns amigos então vêm, como acontece com a gente, alguém está passando um aperto, uma necessidade, um desafio qualquer. A gente chega para dar uma força. 3 amigos de Jó vão dar essa força. E a Bíblia é muito... A gente não consegue, eu particularmente não consigo compreender completamente, porque a Bíblia declara que eles ficaram 7 dias. Jó estava lá, angustiado, extremamente triste, porque seus filhos tinham falecido, a sua família destruída, só estava ele, a esposa e ele extremamente doente. Vai entrando nessa história. E Jó está sentado na sua casa lá, num cantinho qualquer. Esses 3 amigos vêm, Jó, nós viemos aqui para consolar você. A gente chega, dá uma palavra de apoio, dá um abraço, chora junto, ora junto. Esses 3 amigos chegaram, sentaram do lado de Jó, e a Bíblia declara que eles ficaram 7 dias lá, sem falar. Ninguém abriu a boca. Ficou todo mundo mudo. Até que a gente chega nessa fase que Jó, então, quebra o silêncio. E ele declara assim, a gente está no capítulo 3. Finalmente, Jó quebrou o silêncio. Depois de 7 dias, essa tragédia aconteceu, 7 dias, Jó e seus amigos, eu não sei quantos dias os amigos demoraram para chegar, mas Jó chega, quebra o silêncio e diz assim, Jó quebrou o silêncio, em voz alta, amaldiçoa a si mesmo. Jó está triste, Jó está olhando para si e olha, eu não gosto do que eu vejo. Ele amaldiçoa a si mesmo. E ele faz a seguinte declaração, apaguem o dia em que eu nasci, esqueçam a noite em que fui concebido, que aquele dia seja transformado em trevas e que Deus, lá em cima, esqueça o que aconteceu. Apaguem-no dos livros, que a escuridão mais sombria se apodere do dia do meu nascimento. Seja envolto pela neblina e engolido pela noite, que as trevas dominem a noite em que fui concebido. Risquem-na do calendário, e que nunca mais seja contada como qualquer outro dia, que aquela noite seja reduzida a nada, que nenhum grito de alegria daquela noite jamais seja ouvido, que os mestres em maldição amaldiçoem aquele dia, que seja engolido pelo monstro do mar, o Leviatã, que suas estrelas da manhã percam o brilho e fiquem à espera da luz do dia que nunca vem, que nunca mais venham à luz do amanhecer, porque não impediu que eu saísse do ventre da minha mãe e que eu viesse esta vida e que eu visse essa vida cheia de aflições. Eu não sei se você já fez declarações tão pesadas a seu respeito, mas a gente, quando está passando alguma dificuldade, algum aperto, a gente fica assim, caramba, que vida é essa que eu estou vivendo? Talvez você já tenha feito declarações ou pensamentos que vieram à sua cabeça nesse formato. E eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você esteja vivendo um momento que talvez você não tenha feito uma declaração talvez tão rebuscada ou tão abrangente como a de Jó. Olha, amaldiçoou o dia que eu fui concebido. Esse dia era melhor que ele nem tivesse existido. Era melhor que eu nem tivesse vindo à vida, o que Jó está declarando. E a Bíblia continua a narrar esse desespero que Jó está vivendo. Eu não sei se você consegue se encaixar nesse lugar.
Opa. Ficou mais um slidezinho ali. Jó continua a fazer declarações. A gente vai pular alguns capítulos. Eu fui pegando alguns episódios que Jó se manifesta. Jó, ele diz, Deus despejou tudo em cima de mim. Você já pensou assim? Cara, está tudo dando errado. Tudo dá errado. Onde eu vou, não funciona. Tudo que eu tento fazer, as coisas não dão certo. Aonde eu faço um negócio, dá errado. A minha casa não está funcionando bem, o meu casamento, os meus filhos. E Jó está pensando da mesma forma. Deus, Ele é o responsável, despejou tudo em cima de mim. Olha o que está escrito, olha o que Jó declara. Jó respondeu, se minha aflição pudesse ser pesada, se pudesse empilhar toda a carga de amargura que ele está vivendo, seria mais pesada que toda a areia do mar. Não é de se espantar que eu esteja berrando como um animal que vai para o abate. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim. E tive de suportar todo o veneno. Ele despejou tudo em cima de mim. Jumentos zurram e vacas mugem quando ficam sem pastagem. Por isso, ele está falando para os amigos, não espere que eu fique quieto. Você vê o que Deus fez, você vê o que Deus fez comigo. O sofrimento é tanto que não consigo comer nada, perdi o apetite. Meu estômago está embrulhado e sinto-me totalmente rejeitado. Eu acho Jó, quando eu penso nisso, Jó está sendo assim, ele está extremamente amargurado, mas até para ele fazer essa declaração, Jó é fantástico, porque se eu fosse, e talvez você, a gente tivesse tão amargurado, tão entristecido, como talvez muitas pessoas estejam. A gente está vivendo um momento dramático no país, no mundo, a gente está vivendo uma pressão extrema do lado externo, e muitas das vezes a gente tem a vontade de gritar dessa forma. Jó é elaborado na sua declaração de amargura, mas ele continua dizendo. Os amigos então agora começam uma discussão, os amigos começam a defender, a se posicionar. Jó, você não pode ficar assim, cara, você não pode pensar que Deus foi quem provocou isso tudo. E Jó então começa a se posicionar, você vai ver isso daqui para frente um pouquinho, ele começa a se posicionar, peraí, olha, eu fiz tudo certo, eu era um cara bom, eu sou um cara honesto, eu não esqueci das leis de Deus. Ele começa a fazer essa declaração. E vamos continuar aqui a história de Jó. Ele diz assim, a minha vida não vale nada. Eu não sei, mas eu acho que cada um de nós, em algum ponto da vida, ou mais de um ponto na vida, a gente reavalia e fala assim, cara, o que eu estou construindo? O que está vindo? Eu sei que talvez hoje não vai ser um culto da gente dizer, glória a Deus, porque o Jó está vivendo essa história. Mas a gente vai chegar em algum lugar, fica tranquilo. Mas Jó, nesse momento, eu queria que você entrasse nesse drama que Jó está vivendo. Eu pensei em fazer um slide de storytelling, sabe como é que é? Aquele negócio que está num lugarzinho, aí vem uma setinha, anda um mesinho, um pedacinho, outra situação ruim. E Jó sai daquela situação, sai daquele dilema, outra situação ruim acontece. E agora ele está chegando a essa conclusão, minha vida não vale nada. Olha a declaração dele. Gente, eu só estou lendo a Bíblia para você. A gente está lendo a Bíblia juntos aqui. E essa versão que eu acho muito legal. A vida não é uma luta? Olha a declaração de Jó. A vida não é uma luta? Não é como está debaixo de uma escravidão dura? Como os trabalhadores do campo que esperam ansiosos pelo fim do dia, como os que não têm nada a esperar, senão o dia do pagamento. Então, olhando o seguinte, os caras trabalham, eles só estão olhando uma coisa, só estão olhando o dia do pagamento. É uma luta danada essa vida. Eu estou entregue a uma vida que vagueia e não chega a lugar nenhum. Meses de engano, noites de aflição e desgraça. Vou para a cama e penso, quanto tempo até a hora de levantar? E eu me debato na cama a noite toda e não aguento mais. Rodrigo, por que você está lendo essa história triste de Jó?
Por que você está aí pensando? Jó está vivendo um dilema, um drama danado. Estava indo tudo tão bem, estava tudo funcionando bem, Jó estava com dinheiro, Jó tinha um monte de servos, um monte de animais, e de uma hora para outra, tchum, tudo é tirado dele, e ele ainda está doente. A vida continua, ele está dizendo, eu não aguento mais. Quantas vezes você e eu ficamos assim, a gente passa a noite, ou deita, né, e não dorme, pensando em um monte de circunstâncias que a gente está vivendo. Que palavras ou pensamentos vêm à nossa boca? Talvez você não tenha coragem de dizer, mas Deus conhece os pensamentos que você pensou naquela noite. Deus conhece aquilo que você experimentou, aquela angústia que você estava vivendo lá. E Jó continua, mais uma etapa. Se ele não é o responsável, Jó agora faz o seguinte, olha, cara, você é o culpado. Deus, eu fiz tudo certo. Ele começa a se posicionar. Eu fiz tudo certo. Você é o responsável pelo que eu estou vivendo. Jó, nesse momento, está discutindo com os 3 amigos. Cada um fala uma coisa, cada um... Jó, olha, não fala assim... Não, você devia não pensar dessa forma, você devia se arrepender. Os amigos, então, estão discutindo. E alguns amigos falam assim, cara, não, você está sofrendo isso porque você pecou, porque você falhou. E Jó fala assim, não, eu sou inocente, deixa comigo. Vamos lá. Acreditem em mim, eu sou inocente. Jó está se defendendo. Os amigos estão falando o seguinte, cara, você está vivendo isso aí, não é à toa, Deus não erra. Os amigos falam isso para ele, Deus não erra, você não é à toa que você está vivendo isso. Você está sendo amaldiçoado, você está sendo agora punido pelo seu pecado. E Jó diz o seguinte, não, acreditem em mim, eu sou inocente. Não consigo entender o que acontece. De que a vida vale? Tudo na mesma, não há diferença nenhuma, pois Deus destrói tanto o que é mal como o que é bom e honesto. Agora Jó entra numa pegada de debater contra Deus. Ele está dizendo, olha, se você destruísse o desonesto, quem é mal, tudo bem, mas tanto faz, Deus destrói o mal e Deus destrói o bom e honesto. Quando a calamidade ataca e traz a morte repentina, ele cruza os braços, insensível ao desespero do inocente. Ele permite que o ímpio assuma o controle de tudo, designa juízes que não discernem certo e errado. Esse é o pensamento de Jó. E ele faz uma coisa que talvez eu e você nunca tivemos coragem de fazer. Jó desafia Deus. Os amigos falam assim, Jó, você pisou na bola, cara. Assume para nós, o discurso dos amigos é o seguinte, assume para nós que você pisou na bola, vai lá, fala para Deus, se arrepende e vai tudo ficar bem. Tudo vai voltar ao normal, Deus vai perdoar você, cara. E ele diz o seguinte, Jó desafia Deus, e eu acho, a gente não tem, talvez essa coragem, mas a gente pensa dessa forma. Sim, essa é a declaração de Jó. Vi com os meus próprios olhos, ouvi com os meus ouvidos e compreendi tudo isso, tudo aquilo que os amigos estão falando. Tudo que vocês sabem, os amigos, eu sei também. E, portanto, não sou inferior a vocês. Jó agora está enxotando os amigos e aquelas declarações que ele está recebendo. Eu vou apresentar meu caso diretamente ao Todo-Poderoso. Agora, eu vou recorrer a Deus. Opa, achei que eu tinha colocado mais um verso aqui, mas não coloquei, mas não tem problema. Por que o ímpio se dá bem? Jó está falando o seguinte, olha, eu fiz tudo certo. Vamos lá. Jó replicou, sei que é Bíblia beça, mas só ouve. E entra nesse clima no coração de Jó. Senta na cadeira dele, calça os sapatos dele. Jó perdeu tudo e ele está pondo toda a culpa em Deus. Jó replicou, agora ouçam-me, deixa eu falar, pelo menos façam o favor de me ouvir, aguentem um pouco, depois podem zombar à vontade de mim. Ele está dizendo o seguinte,
O que está acontecendo? Os amigos dizem que ele é culpado. Ele diz o seguinte agora, olha, eu estou apresentando a minha defesa para Deus. Espera um pouco, só ouçam. Não estou me queixando de vocês, mas de Deus. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Talvez você não tenha aí, eu não vou pedir para que você levante sua mão. Mas no momento de aperto que a gente já viveu, a gente já quis reclamar bastante de Deus. A gente achou que Ele era injusto. A gente achou que Ele não sabia o que está fazendo. Talvez você esteja aqui hoje assim. Eu vou lá, e se eu pudesse, é o que Jó vai declarar daqui a pouco, se eu pudesse, se eu soubesse onde Ele está, eu ia lá, para a gente acertar as contas. Se Deus estivesse fisicamente aqui, talvez a gente ia sair no braço. Jó dá essa declaração, e a gente continua aqui. Não estou me queixando de vocês, mas de Deus. Então, eu não deveria estar perturbado. Deem uma boa olhada em mim e pasmem. Não digam nada. Aliás, nem conseguirão dizer nada. Até eu, quando me vejo, entro em choque. Não consigo parar de tremer. Porque os ímpios se dão bem, vivem tanto e são tão ricos. Quando a gente olha para as circunstâncias que a gente vive, a gente esses pensamentos vêm sobre nós. Rodrigo, mas por que você está lendo isso? Porque Jó está numa circunstância que muitas vezes a gente vive. A gente passa pelo vale da sombra da morte, a gente passa por circunstâncias que apertam a gente, testam a nossa fé. Jó está nesse lugar aí, Jó está nesse lugar de escuridão total. Chega de discutir com Deus. Faça as pazes com Ele, é que os amigos estão falando. Vai ficar tudo numa boa. Deixe que Ele diga a você o que fazer. É tipo assim, reconheça a sua falha, Deus vai te dar uma direção do que você deve fazer. Guarde as palavras dEle no coração, se volta para o Todo-Poderoso e Ele restituirá a sua vida. Frase final dos amigos, é o que ele está dizendo. Jó respondeu, eu não vou desistir, eu arredo o pé, eu estou certíssimo, Deus está errado. Eu não vou desistir, vou em frente, pois minha queixa é legítima. Deus não pode me tratar assim, não é justo. Se eu soubesse onde encontrá-lo, eu iria correndo, apresentaria meu caso diante dele, exporia todos os meus argumentos. Consegue pegar a declaração de Jó? Jó está tenso demais. Se Deus estivesse ali, ele ia falar, cara, você está sendo muito injusto, eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo certo, não é justo o que está acontecendo. Eu coloquei essa pergunta aqui. O comportamento de Jó te lembra alguém? Se a gente for bem honesto, a gente vai perceber que esse comportamento de Jó de culpar a Deus, o comportamento de Jó de querer discutir e se apresentar como o justo, o correto, está presente nas nossas vidas o tempo todo. Eu queria pedir à turma da música para subir aqui. Porque nesse tempo todo, Jó está discutindo com os amigos, Jó está se declarando contra Deus. Jó está o tempo todo tenso, irritado, se achando injustiçado. E Deus está completamente mudo. Naquela época, na época de Jó, Jesus ainda não tinha vindo à terra. Deus tinha na terra servos. Inclusive ele declara, você viu o meu servo Jó? Ele declara isso. E com isso, esse momento tenso entre Deus e Jó, Deus está só ouvindo aquilo que Jó está falando, suas reclamações, seu ponto de vista. Talvez você esteja vivendo isso, sem entender boa parte de coisas da sua vida, sem compreender porque tudo está acontecendo de certo ou de errado.
E no capítulo 38, finalmente Deus... É um tempo de tensão. E agora Deus começa a falar. Eu não pus todos os versos ali, porque é bastante grande. Mas eu queria que agora a turma vai tocar. E à medida que eu leio aqui, é Deus falando, é o próprio Deus falando com Jó. E eu queria que você percebesse hoje Deus falando com você. Porque muitas das vezes a gente se coloca nessa posição, Deus, você não sabe o que você está fazendo. Olha, cara, você não está vendo eu aqui, eu estou sofrendo isso, aquilo. Olha, eu perdi tudo. Olha, eu estou doente. Em todo tempo, Jó tem na sua boca essa declaração. Você não está vendo o que está acontecendo? Eu fiz tudo certo. Olha, eu sou um cara bom. Eu conduzi bem a minha casa. E olha o que você aprontou comigo. Essa é a declaração de Jó. E enquanto eu lia esses capítulos, eu comecei a chorar, porque a declaração que Deus faz para Jó é tão grande, é tão poderosa. Eu queria que você ouvisse isso. Jó diz assim, Deus, capítulo 38 de Jó. Finalmente, o Eterno respondeu a Jó. Do meio de uma violenta tempestade, ele disse: por que você complicou a questão? Por que você fala sem saber do que está falando? Recomponha-se, Jó. Ponha-se de pé e erga a cabeça. Tenho algumas perguntas para você. E Deus tem as mesmas perguntas para você hoje. E quero que você responda de forma direta. Onde você estava, Jó, quando eu criei a terra? Diga-me se você sabe tanto. Quem decidiu o seu tamanho? Por certo, você sabe essa. Deus é tão fantástico que Deus, no meio dessa confusão, Jó está irado. Deus é irônico. Diga aí, Jó, quem decidiu o tamanho da terra? Onde você estava? Por certo, você sabe essa. Quem planejou as suas medidas? Como a sua fundação foi moldada? E quem pôs a pedra principal? Enquanto as estrelas da manhã cantavam e todos os anjos entoavam louvor, quem tomou conta do oceano quando ele irrompeu, tal qual o bebê sai do ventre materno? Fui eu. Eu o envolvi em suaves nuvens. Eu o deixei confortável durante a noite. Depois fiz uma cerca para ele, bem forte, para que ele não saísse correndo. E disse: fique aí, esse é o seu lugar. Mesmo quando estiver furioso, não passe desse ponto. É Deus dizendo para o mar. Mesmo quando você estiver furioso, não passe desse ponto. Alguma vez você ordenou amanhã, levante-se? Deus está falando para Jó. Ou disse qual era a hora do amanhecer? Do mesmo modo, poderia segurar a terra nas mãos e sacudir os ímpios fora dela? Assim como o sol traz tudo à luz e exibe todas as cores e formas, o manto da escuridão é arrancado dos ímpios e eles são pegos com a boca na botija. Você encontrou o verdadeiro sentido dessas coisas, Jó? Explorou as cavernas obscuras do fundo do oceano? Você conhece os segredos da morte? E viu os mistérios da morte? Você faz ideia da largura da terra? Fale, se é que você consegue. Você sabe de onde vem a luz? Onde mora a escuridão? É capaz de tomá-las pela mão e conduzi-las de volta à sua morada?
caso venham a se perder? Ora, é claro que você sabe, Jó. Você as conhece a vida inteira. Você é tão sábio e experiente. Você já viajou para onde a neve é feita, viu o armazém onde o granizo é estocado, os arsenais de granizo e neve que mantenham para períodos de confusão ou de guerra? Você é capaz de encontrar o caminho por onde os raios são lançados, ou o lugar onde os ventos sopram? Quem você supõe que entalhou os cânions para as chuvas torrenciais e traçou a rota das tempestades e do trovão? Quem você imagina que levou água aos lugares não habitados? Há desertos que ninguém jamais viu, molhando os solos improdutivos, para que ficassem tomados de flores silvestres e grama. E quem você acha que é o pai da chuva e do orvalho, a mãe do gelo e da geada? Você não pensou nem por um minuto que estas maravilhas simplesmente acontecem, não é? Deus está perguntando para Jó: isso tudo que está acontecendo no planeta, no universo, você não pensou por um minuto que estas maravilhas simplesmente acontecem, né? Você chama a atenção das belas ímãs Pleiades, que são estrelas do universo, ou distrair o Órion de sua caçada. Você pode fazer Vênus surgir do céu, ou fazer a Ursa Maior e seus filhotes sair para brincar. Você conhece a lei dos céus e das constelações? Sabe como elas afetam a terra? Você pode chamar a atenção das nuvens e decretar uma pancada de chuva? Pode controlar os relâmpagos ou fazê-los obedecer às suas ordens? Quem deu, Jó, sabedoria ao coração e entendimento à mente? Alguém sabe o bastante para cortar todas as nuvens ou virar os barris de chuva do céu? Quando a terra está fendida e seca e o chão duro como um tijolo? É você que ensina a leoa a se aproximar silenciosamente da sua presa e para satisfazer o apetite dos seus filhotes. E quando elas arrastam em sua toca, esperando os famintos pela comida? Quem alimenta os corvos quando seus filhotes gritam para Deus, batendo as asas porque não tem comida? Você sabe, Jó, que mês as cabras das montanhas dão à luz? Já observou a coça parir sua cria? Você sabe por quantos meses ela fica prenha? Sabe dizer a hora do seu parto e quando é a chegada a hora de dar à luz? Seus filhotinhos crescem e tornam-se independentes. Vão embora e não voltam. Quem você acha que deixou o burro selvagem solto? Abriu os portões do curral e o deixou escapar. Eu dei a ele a selva para morar, as planícies secas. Ele ri de seus primos da cidade que são arredados e ignora os gritos do carroceiro. Você pasta solto pelas colinas. Ele pasta solto pelas colinas e mordica tudo que é verde. Será o búfalo selvagem que aceitaria servir você, Jó? Passaria a noite no celeiro, você imaginaria arrancar o seu arado, um búfalo, e levá-lo para o campo? Ele é muito forte. Sim, mas você confiaria nele? Ousaria confiar no seu trabalho a ele? Você não confiaria um minuto sequer que ele faria o que você mandou?
Foi você que deu o cavalo, a coragem e adorno a uma bela crina? Foi você que o criou para cavalgar orgulhosamente, espalhar medo com os seus nobres relinchos? Foi depois de ter uma aula sua que o falcão aprendeu a voar e estender asas seguindo o seu caminho? Você ordenou à águia que levantasse voo e ensinou a fazer ninho nas alturas? Perfeitamente à vontade no alto precipício, invulnerável no cume do penhasco? De sua posição, ela procura sua presa, espia a uma grande distância, e seus filhotes se alimentam dos cadáveres. Onde houver um animal, ali ela o verá. O Eterno perguntou a Jó diretamente: e agora, Jó? O que você tem a dizer em sua defesa? Você vai me arrastar, o Todo-Poderoso, para um tribunal e fazer acusações? Jó respondeu: eu estou sem palavras. Pasmo, fogem-me as palavras. Não deveria eu nunca ter aberto a boca. Falei demais. Falei muito mesmo. Eu estou pronto para me calar e ouvir. Por que eu li esse monte de versos para você? Porque muitas das vezes a gente, na nossa humanidade, a gente quer questionar os caminhos de Deus. A gente quer questionar aquilo que está acontecendo. Eu e você, talvez a gente já tenha questionado a Deus: por que a gente está vivendo essa pandemia? Por que a gente está perdendo tanta gente? A gente orou pelo Vitor aqui hoje. Por que tanta desgraça está acontecendo no mundo? E com a nossa humanidade, nosso pensamento humano, as nossas razões humanas, a gente questiona Ele. Da mesma forma como Deus perguntou a Jó, eu queria perguntar para você: onde você estava quando Ele mesmo criou a terra? Onde você estava quando as fundações foram feitas? Onde que você estava quando Ele deu a ordem para que a cada dia o sol nascesse? Quando Ele deu uma ordem para que cada estrela se apresentasse pelo nome? Onde é que você estava? O capítulo 40 e 41 continua dizendo sobre a grandeza de Deus. E Jó continua ouvindo, sem palavras, sem respostas. Capítulo 42, Deus diz assim para Deus: eu estou convencido. Tu podes fazer tudo, qualquer coisa. Nada, nem ninguém pode frustrar seus planos. Tu perguntaste: quem é esse ignorante que critica meus propósitos e nada sabe? Jó reconhece, é quando ele declara que ele conhecia Deus só de longe, mas agora os seus olhos o estão vendo. Minha reflexão comigo e com você hoje, quando eu li esse verso, a gente faz tantas orações, a gente declara tanta coisa na nossa arrogância. E quando eu fiquei pensando sobre esse tema de como Deus se apresenta, Ele diz para Moisés: olha, fala para Faraó que eu sou te mandou aqui. O que eu quero com isso não é diminuir você, é exaltar quem Ele é. Ele é assim todo-poderoso. Ele é assim detentor de toda a glória. De todo o universo precisa se render à sua voz.
E ainda assim, Ele quer você por perto. Ainda assim, Ele ama você incondicionalmente. Ele sim é o eu sou. E você? Quem pensa que é? Eu queria que você entendesse que Deus fez, esse mesmo Deus, mandou Jesus à terra para morrer pelos seus pecados. Fez de você um filho. Então se submeta à vontade dele. Se submeta à direção e o cuidado dele. Por mais que o mundo esteja doido demais, Ele não perdeu o controle. Ele continua sabendo o que Ele está fazendo. E se a gente permanecer fiel, como Jó, a ficha cai, Jó sabe agora, percebe quem ele é. Ele se rende a essa vontade. E a Bíblia declara, você pode se colocar de pé? Deus dá uma dura aos amigos que estavam querendo culpá-lo só o tempo todo. E Deus dá uma direção, Jó. Se agora que você entendeu quem eu sou, pega toda a sua arrogância, o seu... Sim, você é... A Bíblia declara que Jó era um servo honesto e bom, mas era só um homem, como eu e você. E no final do capítulo 42, a Bíblia declara que Deus restaura a sorte de Jó. Agora com um novo pensamento. Diz assim o verso 12 do capítulo 42. Então, Deus pede para que Jó ore pelos seus amigos. E diz assim, ao verso 12. O Eterno então abençoou a vida de Jó mais do que o início. Ele obteve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, juntas de bois. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Ele declara aqui a família de Jó. Ele chamou a primeira filha de Juriti, a segunda de Cássia e a terceira de Facínio. Não havia mulheres tão lindas no país como as filhas de Jó. Seu pai as tratava da mesma maneira que seus irmãos, dando a elas igual herança. Jó viveu mais 140 anos. Chegou a ver 4 gerações de seus descendentes. E depois morreu com idade avançada. Meu convite para você hoje, e eu só li a Bíblia para você hoje, é que talvez toda a tristeza e angústia que a gente esteja vivendo, cada um de nós vive um dilema. Mas Deus continua dizendo para você, eu estou cuidando de você. Eu não estou fora, você não está fora de controle, nem largado no mundo. Esse mesmo Deus que criou o céu e a terra, Ele decidiu amar você. E o convite dele sempre é, chegue para perto. Ele continua sendo o eu sou. A gente às vezes precisa só, talvez tomar um chacoalhão das circunstâncias para reconhecer e se submeter e se entregar ao cuidado e à vida que Ele tem para nós. Minha ideia, o meu pensamento e a minha oração não é que a gente saia daqui simplesmente entendendo e percebendo o cuidado dele, mas decidido a abrir mão do pensamento nosso
das nossas razões. Deus não tem problema nenhum em ouvir seus questionamentos, assim como não teve problema nenhum em ouvir os questionamentos de Jó. Mas chega uma hora que ele fala: tá bom, eu já ouvi você. Agora, me ouça. A gente pode chamar Deus de Pai. Jó não podia. Só depois do sacrifício de Jesus, a Bíblia declara que Jó tinha servos naquela época, e com a nova aliança, depois do sacrifício de Jesus, ele fez você filho. Se submeta à vontade dele.